Hoje a gente vai começar aqui o oitavo Podplat, né? E a nossa convidada, além de jornalista, ela é a nossa secretária de Cultura. Ela vai falar um pouco sobre as atividades na nossa Casa de Cultura e também você também outras pastas, né? Que você detém também, além da secretaria, né? Isso mesmo. Boa noite, né, a todos. Eu sou atualmente diretora de Cultura e recentemente de Turismo, né? Uhum. Houve uma mudança na estrutura administrativa, até por conta das demandas, né, do governo federal e do estado, então. E agora o departamento é Departamento de Cultura e Turismo. Logo depois da nossa vinheta, a gente vai estar batendo um papo aqui, né, sobre a cultura de SAP. Então, Aline, eu queria falar com você, assim, a gente já bateu um papo outro dia e você me falou bastante sobre as atividades que acontecem lá na Casa da Cultura, né? Especificamente ali. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas atividades que muitas das pessoas de Santo Antônio não conhecem essas atividades, não conhecem que tem essa possibilidade de fazer ali, né? E que você falasse um pouco sobre isso. Ronei, é isso mesmo. A Casa da Cultura ela está em plena atividade. Nós estamos abertos ali todos os dias, das 7h30 às 10 horas da noite. Durante o dia, né, a gente tem alguns eventos corporativos, as atividades de escolas, as locações particulares. Sim. E durante a noite, nós estamos com 3 oficinas. Então, nós temos a oficina de canto infantil, temos o canto adulto, né, coral, e também temos as aulas de fanfarra. Essas oficinas elas são gratuitas, abertas ao público e inclusive com inscrições abertas ainda. Ela tem uma linha determinada de idades ou não? Tem. O canto infantil é a partir dos 9 anos, que daí é a iniciação das crianças na música. Por que dessa idade? As crianças vão começar a conhecer partituras, né, melodias. Então, ela precisa já, pelo menos, ter iniciado a leitura. Sim. E a fanfarra é a partir de 12 anos, por conta dos instrumentos, né? E o canto adulto a partir dos 16 anos. As aulas para as crianças são às 5. Certo? E a dos adultos a partir das 9. Certo. E é tudo gratuito, é só chegar lá, as inscrições são feitas lá em loco mesmo, lá na Casa Cultura? Isso. Quem quiser fazer a inscrição antecipada, eu tenho as fichas, o Departamento de Cultura funciona na Casa da Cultura, né? Eu fico lá todos os dias. Ou, se quiser, é só chegar na hora da aula e conversar com o professor, né? Que daí faz a inscrição na hora. Ah, legal. Aline, e me diz uma coisa, você também comentou comigo que a Casa da Cultura ela é aberta para quem quiser promover algum evento lá. Como é que funciona isso? Como é que é feito esse acerto com o município para eu promover um espetáculo, um show, alguma coisa lá? Então, a Casa da Cultura ela é regida pelo Sistema Municipal de Cultura, que é a parte burocrática de como funcionam as políticas culturais aqui no município. Esse sistema ele funciona desde 2016. Certo? A Casa da Cultura ela é um bem público, porém, ela pode ser locada para fins particulares. Sim. O que acontece com essa locação? Existe uma tabela de valores, essa tabela de valores ela é estipulada por lei, aprovada na Câmara e tudo mais, e as locações particulares, a renda dela vai para o Fundo Municipal dos Artistas. Esse fundo também existe desde 2016. É uma conta criada exclusivamente para uso cultural. Esse recurso nunca foi utilizado, porque ele é administrado pelo Conselho de Cultura, certo? Mas quem quer alugar a Casa da Cultura de maneira particular, existe uma tabela, uma legislação, e esse recurso, ele sequer passa por mim, ele vai gerado o boleto e o recurso vai direto para o Fundo Municipal dos Artistas. E esse fundo, ele pode ser usado pelos artistas da cidade e eu quero montar um espetáculo. Eu entro lá na prefeitura, faço um projeto, tem um trâmite e a prefeitura subsidia uma parte desse espetáculo para mim, né? Dentro desse fundo e tal. E qual é o trâmite que eu tenho que... Hoje a prefeitura, tanto na área da cultura como qualquer outro setor, o protocolo é feito totalmente online. Você pode ir lá, vai lá direto no prédio da prefeitura, eu quero protocolar um projeto.
lá para o Departamento de Cultura. Aí vai passar tudo de maneira online e chega até mim. No caso da utilização do fundo, existe uma legislação e existem algumas regras para a utilização. Uma regra principal, por isso que esse fundo nunca foi usado. Ela não pode ser usada em benefício próprio da Casa da Cultura, porque a Casa da Cultura ela é administrada pelo município. Sim. Então, a manutenção, pagamento dos funcionários, reformas, restauros, é tudo do município. Certo. O fundo tem que ser usado exclusivamente para os artistas da cidade, com aprovação do Conselho Municipal de Cultura. O Conselho, ele já passou, eu posso falar a partir do momento que eu assumi, né? Ele passou por vários momentos de pausas, de mudanças e tudo mais. E desde 2000, quando vieram as leis de incentivo do governo federal, ele foi reativado e agora está plenamente ativo, com reuniões bimestrais e tudo mais. Houve muitas demandas, graças a Deus e graças às novas formas aí de governo, que agora a cultura tem muita demanda para administrar e o fundo está lá. Rende juros, a Casa da Cultura, os aluguéis estão caindo lá, e daí depende de projetos. Quem é da cultura aí, quiser, daí pede uma pauta, né, na reunião do Conselho de Cultura e vai passar pela avaliação dos conselheiros, pelo jurídico, pela contabilidade, para ver a viabilidade do projeto. Então eu tenho que fazer... o que vocês requerem de mim? Eu tenho que ter... Eu vou com o meu CPF, levo um projeto, esse projeto ele tem que ser viável juridicamente, né? Isso. Ele tem que ser viável financeiramente, né? E aí eu chego, apresento o projeto e vocês analisam e aprovam ou não. E aprovam mas isso que é a prova daí seria a diretoria da cultura só e... Seria, depois de passar pelo processo de contabilidade, do jurídico, né? Ele depende da aprovação dos conselheiros. Sim. Os conselheiros de cultura quem são? São os representantes dos artistas da cidade. É feita eleição. Hoje Certo. nós temos um conselho composto por 32 membros, entre titulares e suplentes. É que essa parte burocrática nunca aconteceu. E a administração municipal funciona baseada na burocracia, né? Sim. E na representatividade. O conselho o que é? É a representação da administração municipal e também da sociedade, né? Para tomar as decisões da cultura. Então, com o conselho inativo, administrativamente era difícil dar continuidade na cultura. Com o conselho ativo, pode-se usar esse fundo agora, né? E, inclusive, sem o Conselho de Cultura, a gente estaria impedido de receber os recursos do governo federal. Então, muita gente não sabe como que funciona a administração dos recursos públicos, né? Até a Casa da Cultura. Esse é o espaço que realmente me interessou aquele dia, a conversa que nós tivemos, justamente por isso, porque eu acho que eu conheço, sim, você também conhece os artistas da cidade, tem muita gente boa aí fazendo, trabalhando, às vezes com dificuldade, né? E para montar um show, para montar um repertório, montar uma coisa, o espaço também, porque Santo Antônio é mais complicado, a coisa do espaço, né? E não tem o conhecimento que existe esse recurso, existe essa possibilidade. Eu acho que é por isso que você diz que nunca foi feito. Isso. Mas eu acho que é mais por falta de informação do próprio artista, né? Essa é uma dificuldade que nós temos muito talento. Nós temos talentos em Santo Antônio da Platina já conhecidos e nós temos muitos talentos escondidos que estão aparecendo agora. Sim. Só que, assim, os artistas sabem ser artistas, sabem fazer arte, sabem fazer música, teatro, dança. Eles não sabem, nem... eles têm uma dificuldade de montar projeto, de receber verba pública. E essa dificuldade é no país todo, porque nunca houve recurso para a cultura, né? E, inclusive, até na esfera municipal, a administração atual ela deu muito esse apoio, essa liberdade de trabalhar com a cultura. É possível trabalhar com administração pública e cultura, sim. É difícil? É burocrático? Mas não é impossível. Então, no primeiro momento, a gente trabalhou de maneira emergencial, pós-pandemia, né? Com injeção direta de crédito para os artistas, para eles poderem se reerguer. A partir desse ano, nós estamos numa nova etapa, que é capacitar os artistas. Para quê? Para que um platinense tenha condições de receber um projeto da Lei Rouanet, que tenha condições de receber recurso do Estado, inclusive os recursos federais que estão vindo através do município.
Então, assim, nós estamos numa nova etapa, uma etapa muito boa, uma etapa que é difícil de entender, né? Até para nós, como administração municipal, nós estamos aprendendo, mas que com certeza vai ser uma girada de chave na cultura de Santo Antônio da Platina. Isso é muito bom. A gente. Eu sou suspeito para falar porque eu sou ligado à cultura sem fazer muita parte de movimentos culturais, nada. É que eu gosto da música desde criança, trabalho, né? Tá te falando fora do ar o que eu já fazia antes, né? E acabei com essas coisas conhecendo um monte dos artistas de Santo Antônio. E eu sei que tem grandes talentos, tal, que falta esse conhecimento. Eu tive com o Ronaldo Marcos aqui. Ele falou que o sonho dele, desde o começo que ele começou, era ter uma associação dos músicos para gerenciar essa coisa burocrática e também ter uma união maior e saber buscar os recursos, né? Isso é viável? Formar uma associação dos músicos e documentar, registrar, e para ela poder captar recursos estaduais, municipais, federais. É possível fazer isso? Sim, com certeza. E a gente até incentiva, porque por meio de associações, consórcios e até inclusive a própria criação do CNPJ do artista, como MEI, enfim, ele facilita, né, o acesso a projetos, né, públicos aí de recurso. Então, a gente dá o maior incentivo no que é possível ajudar. O que eu peço assim, para os artistas é que procure o departamento de cultura. O que acontece? Existe muito isolamento entre é a administração municipal e eu sou artista, não vai me apoiar. Sim. Não, tem muita coisa que chega até o departamento, às vezes por terceiros. E a gente fala assim, olha, procure informação, busque informação. O que eu não puder ajudar no momento, eu vou procurar informação para poder ajudar, porque assim, o meu desejo era tirar esse distanciamento do artista com a administração municipal. E não, é o contrário. Nós queremos trabalhar juntos para que o artista possa ter condições de exercer sua arte, de cantar sua música, do teatro, da dança, do artesanato, que nós estamos abraçando muito as artesãs do município. Então, assim, às vezes a pessoa tem um projeto maravilhoso e fala assim, capaz que isso é possível, capaz que eu consigo recurso público. Jamais eu vou poder me apresentar na Casa da Cultura. E não é assim que funciona. É claro que a gente tem uma legislação para seguir, tem regra, tem todo um trâmite. Talvez não seja tão fácil, sim, mas também não é impossível. Às vezes tem muito projeto que está escondido aí em casa. Eu sei que em Santo Antônio da Platina tem muitos artistas que têm uma vida dupla, né? Que ele trabalha normalmente, né, em outras funções, e é artista nas horas vagas. E isso precisa ser valorizado. Sim. Então, o que a gente pede, artista Santo Antônio da Platina, procura o Departamento de Cultura. Nós estamos ali, estamos ativos, né? Funcionamos na Casa da Cultura, que eu acho que é a casa de todo artista platinense. A Casa da Cultura está funcionando, está ativa. Procure o Departamento de Cultura, porque às vezes o que você acha que não é nada é de grande valia e pode, inclusive, beneficiar e orientar outros artistas, né? Na verdade, o que falta para o artista é esse entendimento. A gente acho que conversou 2 vezes sobre isso. Nas 2 vezes você já abriu assim, um horizonte, né? Que muitas vezes as pessoas não sabem que existe determinadas diretorias ou secretarias municipais que estão abertas ao público para determinado problema que ele tem ou que ele precise. E às vezes o pessoal, agora entrando numa área mais chata, às vezes o pessoal prefere criticar o que eles acham que não está sendo feito do que conhecer o que está sendo feito, né? E buscar esses projetos, esses recursos. E eu sei, porque eu trabalhei uma época com a coisa da licitação, eu sei que exige, é chato lidar, é chato. Mas depois que você pega o jeito e depois que você aprende os caminhos, fica muito mais fácil. E você pode orientar outras pessoas, né, que precisam. E você acha que se a gente começar a movimentar a parte cultural de Santo Antônio, não vai gerar mais recursos para a parte social da Casa da Cultura? Trabalhando lá, porque, por exemplo, se eu alugo o teatro, certo, gera uma renda para a Casa da Cultura.
ou para a secretaria. Para o fundo, né, dos artistas. Esse fundo ele pode ser usado para outros trabalhos que estão sendo feitos outros gratuitamente, né? Quer dizer, é uma corrente que se a gente orientar, se a gente fizer essa associação, se a gente buscar os artistas, artesãos e fomentar, vai só a tendência é só crescer, né? Sim, com certeza. Não é um fundo que está lá e eu aprendi a usar e eu vou acabar com ele, o outro vai acabar com ele. Não, a tendência é... Não, a tendência é movimentar a cultura e, inclusive, a atividade na cultura do município atrai mais cultura. Nós vimos isso muito em 2022, que CB Santo Antônio da Platina nunca esteve no canal da cultura de receber espetáculos de fora, banda, teatro e tudo mais, principalmente através de um programa do Estado que se chama Profice. Esse programa do Estado, antes ele era aplicado isoladamente em Curitiba e agora, obrigatoriamente, peças de teatro, de dança, enfim, de todos os setores, eles têm que aplicar, a fazer as apresentações no interior. E Santo Antônio da Platina, por conta da estrutura da Casa da Cultura e por conta de estar ativa na cultura, ela é palco de muitas, inclusive com carta de intenções e tudo mais. Nós recebemos no ano passado o Balé de Londrina com uma apresentação aqui gratuita para toda a população. Nós recebemos no final de 2001 o Teatro Guaíra, o balé do Teatro Guaíra, em plena praça pública, na rua de Santo Antônio da Platina. Então, isso é resultado da atividade cultural do município. Inclusive, os recursos federais são baseados assim, na execução. Se a execução deu certo, se beneficiou muitos artistas, vai vir cada vez mais recursos para o município. Tanto na esfera municipal, porque, com certeza, o prefeito, ele vendo que a cultura ela está ativa, que está beneficiando, que está chegando nas escolas, que está chegando nas entidades assistenciais, que está chegando aos artistas, a Câmara de Vereadores, que faz a aprovação dos projetos, eu tenho certeza que a cultura só tende a crescer. Isso. O maior desejo nosso é que a cultura ela não cresça sozinha, que ela cresça... paralela à administração municipal, porque daí todos ganham, né? Sim. Cada um ali no seu setor. Eu estava vendo um projeto de associação outro dia, e eu não sei se é bem isso. Me parece que se você faz um projeto, você entra com uma associação. Certo. Aí você registra, né? Então, uma associação com um CNPJ certinho. Depois de um ano, ela pode passar a ser já uma associação coletora de... recursos do município, né? Após 2 anos ela pode contemplar de estadual e assim por diante até chegar nos recursos federais, né? Isso, ela recebe o selo de utilidade pública. O que é? É o aval para receber recurso. Sim. Então, assim, se tiver organizado, tem tudo para dar certo, sabe? Então, assim, tem que se unir, tem que se organizar. Eu sou independente, mas eu tenho um colega que faz a mesma coisa. Vamos juntos, porque, assim, nas etapas, assim, de repasse de recursos, a gente repassou por CPF. Na última, a gente já repassou por CPF e CNPJ. E nós tivemos associações beneficiadas, né? Então, o que a gente... os artistas precisam se unir e trabalhar junto com a gente. E se informar, principalmente. Então, sobre os recursos que estão chegando, né? Chegando, por exemplo, já teve... São 2 leis, né? Que já chegaram até Santo Antônio, né? A Paulo Gustavo foi feito, né? Os contemplados. Existe lá uma inscrição, um edital. E qualquer pessoa pode concorrer? Isso. A Paulo Gustavo... a Aldir Blanc ela veio emergencialmente em 2020, 2021, né? A gente executou praticamente todo o recurso. E a Paulo Gustavo, ela era uma lei exclusiva do audiovisual, certo? Santo Antônio da Platina recebeu em torno de 350 mil e a lei tinha lá 6 incisos, que era tanto para... tal valor é exclusivo para o audiovisual, que era a maioria. E depois, tal valor era para as demais áreas. Tal valor era para cinemas, que no caso a Casa da Cultura se integrou. Tal valor era para a contratação de cursos audiovisuais. Nós executamos 3 editais no ano passado, certo? Deu em torno de 80% da lei executada e vamos terminar de executar esse ano com algumas reparos na Casa da Cultura e um último edital. Esses editais, eles foram votados pelo Conselho de Cultura, apresentados e tudo mais.
Esses já foram encerrados. A gente lançou os editais em outubro e até janeiro todo mundo recebeu os inscritos. É claro que para ser inscrito, para se inscrever nos editais, tem algumas exigências. O edital é como se fosse um concurso público, para você receber recurso público. Então, assim, a legislação já vem do governo federal. Nós só montamos o edital, né? Então, por exemplo, na Lei Paulo Gustavo exigia certidões. Isso vai ser lei em todo o país, porque qualquer pessoa, para receber um recurso público, ela tem que ter as certidões, independente de ser CPF ou CNPJ. Então, ela exigia certidões, exigia a apresentação de um projeto. Não era um projeto profissional. Nos editais aqui de Santo Antônio da Platina, a gente aceitou até inscrição feita à mão, né? Desde que a inscrição era online, mas os projetos podiam ser escritos à mão. Então, assim, nós fizemos um edital de uma maneira que facilitasse a participação de todos. E esse ano, os editais foram feitos todo o ano passado, foram 3 editais, mais de 150 artistas beneficiados, né? E aí, o que acontece? Todos receberam o ano passado e estão executando esse ano. Então, a gente teve curta-metragem, produção de curta-metragem, que teve a entrega agora em maio. A gente teve produção de videoclipe, de vídeo amador, né, com recursos aí para vídeo amador de R$ 2.500 e recurso até de R$ 18.000 para curta-metragem. Nós tivemos aí recursos para as oficinas, né, que é o que estão movimentando a cidade. Essas oficinas já foram aplicadas, estão sendo aplicadas, né, nas entidades, como Lar dos Adolescentes, Casa Lar, Projeto Boia Fria. O que acontece? Os artistas receberam, e esse ano eles prestam a contrapartida, que é a realização dos projetos, né? Mas um sistema de empenho. O Estado empenha o dinheiro e o artista trabalha com aquele recurso. Isso, exatamente. Executar para poder receber. Ele recebe primeiro. Essas são ações de fomento que o governo... Ele recebe primeiro e executa depois. Por quê? Para comprar material, para contratar, né, no caso do audiovisual, contratar áudio, contratar vídeo, para se preparar, né? E então o artista recebe primeiro e executa depois. Nós tivemos oficinas assim maravilhosas. Por exemplo, a gente executou há 15 dias atrás uma oficina de mangá. Na biblioteca, e foi um sucesso. Nós estamos, esse mês, nós estamos com uma oficina de introdução à produção audiovisual, que é para a pessoa aprender a fazer projeto, fazer no papel ali. Nós vamos ter curso de fotografia profissional, oficina de fotografia profissional, e assim... Primeiro, estamos executando as entidades. Então, como eu falei, Lar dos Adolescentes, Casa Lar, Projeto Boia Fria estão recebendo oficinas culturais para a gente poder passar para as nossas crianças, né? Para elas conhecerem os nossos artistas e aprenderem com eles. E no segundo semestre, o restante das oficinas, elas serão abertas ao público. Nós já realizamos em 2022 uma semana cultural, a primeira semana cultural platinense, que teve oficina das 8 da manhã às 8 da noite, certo? Foi uma semana inteira de oficina, aberta a inscrição, aí tinha lá que teve desde aula de piano, aula de violino, aula de zumba e tudo mais. E a intenção é que a gente execute todas as oficinas, todo mundo que foi contemplado, apresente sua oficina, né, as abertas ao público, agora no segundo semestre. Então, a gente vem aí a segunda semana de oficinas platinenses, com aulas das 8 da manhã às 8 da noite. E, assim, vai ter aula de dança, aula de teatro. Eu tenho oficina até de feijão tropeiro, produção de feijoada, que entra aí na cultura entra na cultura popular, porque culinária também é cultura. Sim. Eu tenho uma aula específica, por exemplo, transformar serrote em instrumento musical. Então, a gente, assim, são talentos, né, que a gente descobriu através dos editais e que vão ser executados agora. Amigurumi, crochê. Nós estamos aplicando oficina de crochê no Centro de Convivência do Idoso. Então, assim, são artistas que muitas vezes são desconhecidos do povo e que agora têm a oportunidade de mostrar o seu talento, de ensinar para outras pessoas e, principalmente, de receber por isso. Além de receber. Está levando a cultura para as entidades e para a população também em geral. Então, é isso que eu estou dizendo. Às vezes, eu fico sabendo dessas coisas e acho que assim, não, vou lá, vou fazer um projeto e ganhar o dinheiro do governo. O governo vai me dar esse incentivo. E as pessoas não sabem para onde vai a execução desse projeto, né?
por exemplo, você está falando aí, o Centro Idoso, Jesus Adolescente. Então, são entidades que recebem também, né, por esses projetos, o trabalho de oficinas, de teatro, de dança, que também vai fomentar a cultura, né? Isso. Isso vai dar o espaço também para o artista. A gente prioriza as entidades, principalmente os que trabalham com crianças, para a gente trabalhar na formação de público e na formação cultural. Por quê? Por conta do mundo moderno, da realidade de hoje em dia, as crianças não têm muito acesso à cultura. Sim. Então, destinar essas oficinas para as crianças, a gente trabalha com a formação cultural delas. Sim. Elas conhecem os artistas do município, aprendem sobre cultura e começam desde pequenininha a se apaixonar, né? Se apaixonar. A descobrir os artistas. Exatamente, muitos talentos. Exatamente, muitos talentos. E a lei Aldir Blanc, a lei Paulo Gustavo, ela é mais ou menos igual? O processo é igual da Aldir Blanc? O processo de execução é praticamente igual. A gente recebe o recurso, né, passa pelo conselho. A diferença da Aldir Blanc agora é que ela é uma lei mais... ela tem uma maior liberdade. Por exemplo, essas leis não permitiam construção, restauração e nem compra de nada. Era repasse direto. Certo. A lei Aldir Blanc, ela é uma lei de fomento. Ela tem validade até 2027. Então, todo ano, até 2027, o município vai receber recursos. E, recentemente, nós fizemos uma audiência pública, que consiste em quê? Que a população escolha como quer que seja executado o recurso no município. Exatamente. Nós tínhamos lá mais de 30 opções de aplicação dos recursos. Foi apresentado ao conselho. O conselho deliberou as principais, né? Porque o conselho representa a sociedade. O conselho representa os artistas. Lá dentro do conselho tem um artista de cada categoria. Tem representante da dança, do teatro, da música, da cultura popular e também tem representantes da administração municipal, representante da cultura, da educação, tem representante da engenharia, enfim, dos que envolvem ali. Enfim, daí a gente apresentou a audiência pública, explicou a lei para a população e abriu o microfone para que quem tivesse presente na audiência pública opinasse. Eu acho que Santo Antônio precisa disso, acho que Santo Antônio precisa daquilo. E é a partir disso que a gente elabora um plano. Esse plano vai para o governo federal, o governo federal dá o ok, e a partir daí a gente faz um projeto de lei, aí entra a parte burocrática, né, para poder utilizar o recurso. Na lei diz que a gente tem que fazer tudo em 2024, ainda. Então, mas comparado a muitos outros municípios, nós estamos avançados. Agora nós vamos para a parte burocrática de projeto de lei, né, para enviar o PAR para o governo federal e partir para a execução. Então, assim, nós temos projetos aprovados pela audiência pública já de restauração da Estação da Platina, aquisição de alguns equipamentos para a Casa da Cultura, aquisição de bolsas culturais em instituições culturais do nosso município, escola de música, escola de dança, escola de arte existentes, vão receber recurso para ter bolsistas. Nós temos também no nosso plano a contemplação de grupos culturais independentes, que são o quê? Aqueles grupos que existem faz tempo, grupo de rap, grupo de capoeira, de música, de dança, e que às vezes não tem um CNPJ constituído, que não está, que existem, porém não são informais. Então vai ter subsídio, vai ter incentivo para esses grupos. Mas tudo isso, Rosnei, não é assim. Eu vou lá, vou chamar um grupo seu, você lidera um grupo, eu sei que esse grupo existe e vai ter um repasse de dinheiro direto. Não, é tudo via a legislação. Então chama-se edital de chamamento. Isso, concorrência também. Exatamente. Então, assim, vai ter recurso para associações. Todas essas opções que eu estou dizendo foram feitas através de escuta pública. E eu até esqueci de mencionar que teve um formulário online também, ficou 30 dias no ar, as pessoas puderam votar, opinar, enfim. Mas tudo isso, o que vai ser feito? Normalmente, acredito a partir do segundo semestre, editais. Então, assim, vai ser divulgado nas redes sociais da cultura, na rádio, por cartazes. Vem aqui, tá aberta a inscrição, traz o seu CNPJ, vem se inscrever, vai ter concorrência pública que você pode ser beneficiado, chama-se chamamento público. A gente chama, você tá ok para receber,
sai o resultado, né? E daí contemplado. foi contemplado, recebe o recurso e depois presta vai contrapartida. Isso. E eu tenho que ter sempre uma contrapartida para o município, ou eu posso executar o meu projeto e ser contemplado só por ele mesmo? Então, na Aldir Blanc, por exemplo, existe uma modalidade de subsídio. Subsídio nada mais é do que ajuda. Todos eles prestam contrapartida. Então, assim, de alguma maneira, a pessoa vai trabalhar para o município. Mas ninguém está falando de trabalhar para o município. Não, sim. É um retorno, né? Por exemplo, as pessoas foram contempladas nas oficinas. Tem oficinas aí de 2 horas. Então, você vai lá, recebe um recurso para você se manter, e você vai lá e presta um serviço, né? Para a sociedade. Não deixa de ser, porque você também está sendo pago para isso. Exatamente. Não deixa de ser. E normalmente... E a cultura, ela não é só... Assim, eu sou meio romântico, idealista, né? Então, a cultura não é só o financeiro, né? Ela tem que ter alguma coisa que sirva para outras pessoas darem continuidade. Porque se ela... Principalmente ao seu trabalho, né? Se ela receber o recurso público, então, assim, que ela beneficie o público também. Que ela beneficie a população também. Nesses projetos que a gente está conversando, por exemplo, a gente tem o Edmilson, né? Que está aqui que é do setor audiovisual. Inclusive, ele foi contemplado em 2022. Sim. Apresentou um projeto, foi contemplado. O vídeo dele foi selecionado, a gente apresentou na Semana Cultural, inclusive ele deu uma oficina de cinema. Sim. E, assim, e também vai ficar no histórico do município. Esses vídeos, por exemplo, um curta-metragem. É um produtor platinense que fez. De repente, ele pode, se tiver alguma demanda do Estado, algum prêmio nacional, a gente tem um vídeo platinense pronto que pode concorrer. Sim. E, inclusive, a gente vai fazer exibição nas escolas. Vamos fazer exibição na Casa da Cultura. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito bom na cultura no âmbito nacional, mas também no municipal. Porque, assim, a nossa proposta é ajudar os artistas a crescerem, as crianças a terem acesso à cultura, né? E nós temos, assim, uma cultura de muita qualidade aqui no município que precisa ser valorizada. O que eu acho que a gente precisa fomentar um pouco em Santo Antônio são espaços culturais, né? Espaços culturais, trazer essa cultura para a rua, para as escolas. Eu trabalho numa unidade, né, de socioeducação e sempre tem alguém levando um projeto lá, levando alguma coisa bacana, uma conversa, uma palestra, alguma coisa. Então, esses espaços também dá para ser ocupado. Por exemplo, eu posso, como funcionário dessa unidade, buscar na Casa Cultural. Vocês têm alguma coisa para meus meninos, para tal. Eu posso fazer isso também, né? Com certeza. Na Casa da Cultura, para me indicar alguma coisa nessa área. Isso, com certeza. O que a gente quer é que a cultura ela aconteça também de maneira itinerante. Sim. Que ela aconteça na Platina, que ela aconteça no Monte Real, que ela aconteça no Sense, que ela seja realizada em todos os espaços, públicos e inclusive também nos privados, né? Eu acho que a cultura ela pode ser ingressada em qualquer espaço. Espaços como esse é muito importante, porque a gente sabe que a cultura ela pode transformar vidas, assim como a educação, assim como o esporte. Sim. Então, às vezes uma criança, por não ter acesso e acreditar que a cultura é uma coisa elitizada, às vezes ela pode estar perdendo uma grande oportunidade ou a gente pode estar perdendo um novo talento, um novo artista. Então, é muito importante que a cultura ela seja disseminada em todos os setores, em todos os ambientes. E a gente trabalha para isso, com cursos, com oficinas, com apresentações gratuitas, né? A gente tem um grande parceiro também, que é o Sistema S, SESC, SESI, SENAI. Por exemplo, o ano passado, por exemplo, a gente teve a oportunidade de ter 5 peças de teatro destinadas às escolas do município. Aí eu tive um caso específico assim que até me emocionou, que foi uma escola do bairro dos Glórias. E assim, era uma turma de pequenininhos, né, 6, 7 anos, e eles estavam vindo da pandemia. Então eles não tinham conhecimento nenhum com o teatro. Foi de emocionar, aquela emoção das crianças estarem no teatro a primeira vez, aquela euforia. Então, é isso, assim, que inspira, né? A gente fala assim, não, a cultura também é uma forma de educação e deve ser acessível a todos. Eu acho que a cultura é uma forma de libertação também, porque em cima de um palco você tem direito de fala, você tem lugar de fala. Então, você fala daquilo que você se propõe, e eu, como ouvinte, né, eu posso filtrar
e aprender e abrir horizontes como ler um livro. Sim, com Por exemplo, eu certeza. posso conhecer Paris sem nunca ter ido O livro na também França, é a cultura. né? O livro também é uma forma de Eu cultura, acho que né? A o leitura. teatro, o cinema, ele traz para você coisas que às vezes é inacessível você ir lá e conhecer, né? Com certeza. Então, eu acho muito bacana essa espaço que a cultura dá, ou deveria dar, para o munícipe, mas ainda é muito pouco o município ter acesso, mas não porque tem alguma dificuldade, é por causa da informação mesmo. De saber que existe esse espaço, de saber que eu posso ir lá no meio do dia, vai ter alguém lá que vai me atender quando eu tiver uma dificuldade num projeto que eu quero apresentar, tem alguém que vai me orientar. Inclusive eu já tive casos de pessoas falar assim, nossa, Ali, mas eu achei que a Casa da Cultura estava fechada. Uhum. Mas ali, por exemplo, tem poucas pessoas que sabem que a biblioteca do município está reformada, ativa, inclusive com atividades culturais, contação de histórias, teatro. Gente, Santo Antônio da Platina, às vezes fala assim, mas eu não sabia. Busque por informação. Sim. Busque nas redes sociais, passa na Casa da Cultura, passa na biblioteca, pergunta. E quem souber, divulgue. Porque está acontecendo muita coisa legal. Sim. Mas assim, por exemplo, mas eu não sabia. Mas principalmente com as redes sociais. Se você não seguir, por exemplo, uma página de cultura, não vai saber. Vai aparecer só o que você gosta ali, né? Se você não passar na Casa da Cultura e não ver os cartazes que estão pregados ali, não tem como saber o que está acontecendo. E nós também fazemos o possível. Vamos no rádio, vamos em todos os meios que é possível. Primeiramente na internet, depois no rádio, depois na mídia impressa, né? Mas, assim, busquem a cultura. Ela está acontecendo, está ativa e tem muita oportunidade, tem espaço para todo mundo. Um ponto que eu acho positivo aqui é a abertura que a gente tem, por exemplo, quando a gente precisou divulgar o nosso festival, a gente teve uma abertura na rádio lá e ficamos um tempão conversando lá com o locutor no horário comercial da rádio, e ele abriu esse espaço para a gente divulgar. Então, assim, os meios de comunicação de Santo Antônio também, né? A imprensa é muito parceira da cultura. Eu, particularmente, né, sou da imprensa, sou formada em jornalismo, vim da imprensa, né, antes de entrar na administração pública, mas eles são muito parceiros, eles são nossos ajudantes aí, principalmente na informação, né? O que a gente precisa é passar a informação do que está acontecendo. Sim. Então, e agora com essa chegada da Aldir Blanc, que já está sendo discutida a parte interna, né? Que agora vai ser lançado editais, abertura de inscrições, né? Isso. Eu, como artista, o que eu preciso? Como é que eu faço para ter acesso a isso? Primeiro, busque informações. Siga nossa. Entra no site da prefeitura. Lá tem um canal exclusivo da cultura dentro do site da prefeitura. Passa na Casa da Cultura. Se você é ouvinte do rádio, ouça no rádio, a gente vai anunciar. Então, tá assim, toda a publicidade vai ser dada quando abrir as inscrições. A Casa da Cultura, ela funciona de segunda a sexta-feira, com atendimento das 8 às 11h30 e da 1 às 5, certo? Esse é o atendimento do Departamento de Cultura. Inclusive, a gente tem um cadastro no Sistema Estadual de Cultura. Esse cadastro funciona assim, você que é artista, você vai lá com seus documentos pessoais, eu vou cadastrar você no SIC Cultura, que é o Sistema Estadual de Cultura. Como artista de Santo Antônio da Platina e do Estado do Paraná, é um registro. E, às vezes, muitas políticas públicas e de incentivo dependem desse cadastro no SIC Cultura. Dependem do cadastro no município, porque se eu não te conheço, como eu vou te beneficiar? Bom senso de artista. A gente faz uma base de dados. E, assim, nos editais, é igual ao concurso. Procure. Normalmente a gente abre aí com 30 dias. A pessoa tem dificuldade, nunca me inscrevi, não sei o que fazer. A gente ajuda. A gente só não ajuda no que não pode. Então, às vezes, por exemplo, produção de feijoada. Quem imaginou que alguém ia receber recurso para produzir feijoada? E tem. Então, o que eu peço é que as pessoas busquem informações. A nossa cultura teve por muito tempo funcionando de maneira independente, né, só com os artistas, mas hoje em dia tem oportunidade para todo mundo. Então, a partir do segundo semestre, aí, com a implementação da lei, a gente vai lançar os editais, vai dar publicidade para isso, e então procurem informações, porque oportunidade tem. Certo. No caso de buscar essa informação, existe um número, um e-mail, uma rede social que eu
possa buscar? Tem sim. Nós estamos no Facebook, no Instagram, como cultura.sap. No site da própria prefeitura, digitou lá no Google Prefeitura Santo Antônio da Platina, já vai aparecer, tem um espaço lá de cultura, com os editais, com as publicações e também no setor de notícias, quando tem alguma coisa ali do momento, né? E também no nosso ramal ali da cultura, é o 3534-8708, ramal 1. Então, digitou esse número, já vai falar ramal 1, Casa da Cultura. Diz que ali já vai falar direto comigo. Ou nos procure ali na Casa da Cultura. Você que acha que a Casa da Cultura fechada, não está fechada, está lindona, em processo de restauração, reestruturação. Procure a gente ali. É o coração da cultura na nossa cidade e está aberto ao público. A Casa da Cultura, muitas pessoas veem a grade fechada. A gente fecha a grade por uma questão de segurança, porque são portas enormes. Sim. Mas, tem um cartaz ali do lado, portãozinho, do lado da padaria, fica aberto o tempo todo, inclusive com horário de funcionamento, tá? Então, a casa está aberta o tempo todo. Ela ficou por muito tempo fechada, né? Teve pandemia, mas estamos atendendo ali. A grade está baixada, normalmente a gente abre o dia que tem evento. Né? Mas ali do portão lateral ali do lado da padaria, só bater ali ou abrir o portão, nós estamos ali trabalhando. Então, olha, eu queria agradecer então a tua presença aqui, eu acho que foi muito bom. Eu aprendi muita coisa aqui com as nossas conversas já das outras vezes, né? E vou também disseminar com as pessoas que eu conheço, que são da área da cultura, da música. Minha área é mais da música, né? Pessoal da música, tudo aí. Agora a gente vai começar a te encher o saco lá para usar essas coisas aí, esses recursos que nós temos aí, tá? Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né? O Podplat tem eu imagino que já é um sucesso, né? Ainda mais pelos assuntos que ele aborda, a gente vê muito aqui de cultura, né? Vê muito do que está rolando no município. Eu já acompanhei em outros programas vários artistas, inclusive de Santo Antônio da Platina, e até parabenizar pelo programa, porque o audiovisual está incluso na cultura, né? Faz parte dela, uma mistura aí de cultura e comunicação. Sim. E agradecer, né, a todos que estão assistindo o programa hoje, que ele continue o sucesso que está sendo. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço.